Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal MSPI, Monte Seu Provedor de Internet. Aqui é o Gilson Barbosa, consultor em Telecom, e nesse vídeo eu vou falar para vocês como tirar a sua licença da Anatel, sua licença SCM para poder vender serviços de internet. Então vou falar sobre a abertura da empresa, sobre responsável técnico, tanto no CREA como no CFT, sobre o licenciamento junto à Anatel, vou detalhar todas as regras gerais que a Anatel tem aí na parte de SCM para provedor. Vou mostrar a diferença entre ser um cadastrado e um autorizado e se você precisa de consultoria para poder tirar sua licença e dúvidas gerais aí sobre tirar a sua licença da Anatel, beleza? Lembrando que esse vídeo é um vídeo atualizado, já tinha um vídeo desse no meu canal e agora estou fazendo um vídeo atualizado aqui para o canal MSPI. Vamos lá? Então, sobre a abertura da empresa. Você tem que abrir a empresa e ela tem que ser no mínimo ME. Então, ela pode ser também limitada ou EIRELI. E ela tem que ter, no mínimo, o seguinte KNAI. Tem que estar esse KNAI listado lá no seu CNPJ. E você também, obviamente, por conta do KNAI, você vai ter que ter inscrição estadual. Esse KNAI tem que estar constando também na inscrição estadual. Não pode ser uma empresa do tipo MEI, porque ela não possui esse KNAI. O KNAI é esse, segundo a Anatel aí, é o KNAI que todos os provedores usam. É o KNAI 6110-8/03, que é o KNAI de Serviço de Comunicação Multimídia SCM. Aí você precisará de um contador para poder fazer a abertura da empresa, porque o governo exige, não tem como você abrir sua empresa por conta própria, né? Então, dê preferência para um contador que já atenda algum provedor, né, que tenha experiência nessa área, pois vai facilitar a sua vida. E quais são os impostos que vocês vão pagar aí? Dentro do Simples Nacional, né, estando no Simples Nacional, vocês vão começar a pagar a partir de 6%. Então, se você vender uma internet de R$ 100, você faturando até R$ 180.000 no ano, você vai pagar 6% desse valor. Então, por exemplo, nessa simulação, uma internet de R$ 100, você estaria pagando R$ 6 de imposto, nesse único imposto para o governo, ok? Aí os custos, né, para abrir empresa, normalmente você vai gastar uns R$ 1.000, né, uma média aí. Contador, né, gasta na faixa de R$ 300 por mês. E o INSS, que daí varia em cima do salário mínimo, em cima do seu Prolabore, né, de acordo com o valor que for o seu Prolabore, é na faixa de R$ 120 aí para o INSS. Isso sem você ter nenhum funcionário, né, ou nenhum sócio. Se você tiver sócio ou funcionário, vai aumentar, obviamente, seus custos mensais aí com essa carga de INSS, vai ter FGTS, vai ter várias outras coisas aí. E também, provavelmente, você vai precisar de um certificado digital que cada 3 anos aí você tem que renovar ele. Inicialmente, você vai ter um custo aí de R$ 500, beleza? Esses são os custos na parte da empresa, mais ou menos aí, simplista, para você ter uma ideia. E aí você vai precisar de um responsável técnico na sua empresa. Você pode ter esse responsável no CREA, onde ele tem que ser um engenheiro elétrico ou um engenheiro de telecomunicações. A taxa de registro, para você registrar a sua empresa no CREA, é na faixa de R$ 280, tá? Estou arredondando aqui, também essa taxa varia aí todos os anos, tem um reajuste. A anuidade no CREA, caso sua empresa fature, tenha um capital social de até R$ 50.000, a anuidade de R$ 600, então todo ano você vai pagar mais ou menos R$ 600 para o CREA. Cada RT, né, que é uma guia que você tem que fazer lá, tanto na abertura quanto em alguns momentos você tem que emitir essa RT, você vai pagar aí R$ 110 cada uma. Se você tiver um responsável técnico que emite poucas ART, essa ART sai mais em conta, mas normalmente, se ele emite bastante ART, vai sair R$ 110 cada uma. O cadastro pode levar até um mês no CREA, porque ele é mais exigente, né? Tem algumas mais burocracias, demora um pouco mais. E cada profissional do CREA pode responder no máximo por 2 empresas e ainda tem que ser próximo do endereço dele. E você tem que fechar um contrato de R$ 1.200 aí com ele, porque basicamente é como se o profissional realmente trabalhasse na sua empresa. Não é como ocorre na prática aí na maioria dos provedores, onde o profissional lá assina e ele nunca nem pisou na empresa, ou muitas vezes o dono do provedor nem conhece a cara do sujeito, né? Mas o CREA, ele tem algumas fiscalizações nesse sentido aí, né? Por isso que ele tem essa limitação de empresas que a pessoa pode ser responsável. Até então é somente 2 empresas, por conta da carga horária de cada uma dessas empresas. E a não ser, a única exceção é se você for sócio de uma empresa, daí você pode responder pela sua empresa, se eu não me engano, e por mais 2. E o CREA, porém, o CREA ele aceita em muitos mais locais, né? Ele não tem problemas aí de aceitação, então nessa questão ele é mais seguro. Já o CFT é um órgão criado aí cerca de 2 anos, que é um Conselho Federal de Técnicos, né? Então o único que aceita lá é o técnico de telecomunicações. Inclusive é um curso que eu estou iniciando aí, né? Que estou fazendo agora, pessoa, né? Estou fazendo esse curso para poder responder por outras empresas. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso também aqui no canal MSPI. Já lá a taxa de registro é a mesma praticamente aí do CREA, mas a anuidade é metade do valor do CREA. Então aqui no CFT você já economiza
na anuidade. As taxas lá são parecidas, lá chama TRT, né, a guia que você emite lá. O cadastro é mais rápido, leva aí cerca de uma semana, e cada profissional no CFT pode responder aí por até 10 empresas, né? Aqui esqueci de colocar, no máximo 10 empresas, né? E não tem que ser próximo ao endereço, ok? Acho que esqueci de editar essa parte aqui, não tem necessidade de ser próximo ao endereço e não tem necessidade de ter um contrato fechado a princípio pela informação que eu tenho. Então o CREA, você pode responder remotamente por qualquer profissional aí à distância, né? E o CFT, ele é reconhecido em alguns locais, porém, ele ainda não é reconhecido, né? Faltou um não aqui, ó. Ele ainda não é reconhecido em alguns locais, por exemplo, concessionário de energia. Tem alguns concessionários de energia que não aceitam o CFT, eles exigem que tenha um CREA, porque daí no CREA vai ser um engenheiro. Enfim, tem esse detalhe aí, ok? E aí, como que você faz o licenciamento junto à Anatel? Então, basicamente, você tendo a empresa aberta com o KNAI correto, você vai ter que ter sua empresa cadastrada aí no CREA ou no CFT como responsável técnico, né? É uma exigência, não tem como você ser cadastrado lá e não ter o responsável, pelo menos no cadastro é exigido. E depois, se você não manter o responsável, também você vai estar sujeito a cancelamento do seu cadastro lá nesses dois órgãos, multas e muito mais. E você não pode ter nenhuma dívida da sua empresa junto ao governo. Então, eles vão exigir várias guias de que você está tudo ok com o INSS, FGTS, com a própria Anatel, com o governo, enfim, governo federal, estadual. Mas aí, beleza, você vai tirar sua licença e aí depois que você tirar sua licença, irá vir várias outras obrigações aí, vou resumir algumas delas e depois a gente vai detalhar. Então você vai ter que atender no mínimo o cliente via telefone, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 20 horas da noite. Você tem que fornecer um atendimento gratuito para ele via telefone, seja no 0800 ou atender chamada a cobrar e divulgar o número com 9090 na frente. Você tem que ter gravação das ligações durante 3 meses, isso é uma coisa que quase ninguém faz, mas pode dar um problema muito grande para o seu provedor. Porque uma coisa é quando você está ali, às vezes GatoNet ainda não se legalizou, o cliente também acaba que o próprio cliente não corre atrás de algumas coisas, né? Até porque você não tem, às vezes, nem empresa aberta, enfim. Mas a partir do momento que você tem empresa aberta, tem um contrato fechado com ele, ele vai querer ir atrás dos seus direitos. E essa é uma das exigências aí. Toda ligação que ele fizer no seu provedor tem que ser gravada, tem que ser armazenada durante 3 meses e disponibilizado para o cliente. Você também deve cumprir regras de velocidade, prazo de atendimento e outras. Você deve ter um contrato de prestação de serviço com o seu cliente, de preferência registrado no cartório, para que você não tenha que dar uma cópia desse contrato para cada cliente. O único jeito é você registrar o contrato no cartório e fazer somente um termo de adesão, né? E aí, para você fazer somente esse termo de adesão, que vai ser 1 ou 2 folhas, você precisa desse contrato registrado no cartório. Você vai ter que enviar informações mensalmente para a Anatel em sistemas como SISI e FUST. Inclusive, esse SISI está sendo substituído, mas por enquanto é ele que está valendo. E você tem que cumprir aí demais regras que a Anatel vier a estipular. Eu vou detalhar algumas dessas regras para vocês, ok? Primeira regra aí sobre fidelização. Então, você pode fidelizar o cliente, né, oferecendo algum tipo de benefício para ele, por exemplo, né, não cobrar taxa de instalação, dar um desconto na taxa de instalação na mensalidade e assim fazer com que ele fique por 1 ano. Porém, você tem que fazer um contrato, né? Então, você tem que fazer um contrato chamado contrato de permanência, né, que vai ser uma página de uma folha, onde você vai estipular o desconto que você está dando para ele e a multa que ele vai ter se ele cancelar. Então, ele tem que assinar isso. E o tempo máximo de permanência para pessoa física é de 12 meses, né? Pessoa jurídica é livre negociação, né? Se for empresa, você pode fazer um contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas pessoa física, o máximo é 1 ano. Tem provedor aí que faz mais de 1 ano, mas isso não tem validade jurídica. Se o cliente for atrás do direito dele, ele vai cancelar o contrato sem pagar nenhum tipo de multa, ok? Sendo que na pessoa jurídica você ainda pode fazer mais de 1 ano, mas você deve garantir a ele a possibilidade de contratar o serviço de internet com fidelização de 1 ano. Ou seja, normalmente, o que as operadoras e provedores fazem? Se a empresa quiser contratar com um contrato de 1 ano, eles têm que garantir, porém, aí eles cobram mais caro, né? E aí a empresa acaba optando pelo contrato de 2 anos, por exemplo. Na questão de protocolo, né? Todo atendimento você tem que passar um número de protocolo para o seu cliente. Isso é uma das exigências que, às vezes, muitos provedores também não cumprem. Todo atendimento, então, gera um número de protocolo, mesmo que o cliente tenha feito por canais diferentes. Então, se ele mandou um e-mail para você, tem que gerar um protocolo. Se ele foi na sua loja, tem que gerar um protocolo, né? Toda solicitação que ele fizer na sua empresa, você tem que passar um protocolo para ele. E é utilizada aí uma sequência numérica, contendo aí, no mínimo, normalmente você vai ter que pôr o ano na sua composição, né? No mínimo o ano. Então, você põe o ano, o mês, o dia e mais alguma coisa, né? Para diferenciar um protocolo do outro. Então, é essencial o protocolo. Outras regras aí na questão de atendimento, né? Os prazos de resposta. Então, se o seu cliente ligar solicitando alguma informação, você deve responder imediatamente para ele. Lembrando que todas essas regras que eu estou passando são já regras
para provedores de pequeno porte, já tá incluído aqui, ok? As reclamações, né, quando o seu cliente fizer alguma reclamação, tipo, minha internet está muito ruim, está dando algum problema, o prazo máximo para você responder isso para ele é de 5 dias úteis. E as solicitações de serviço que não puderem ser feitas imediatamente, devem ser feitas em no máximo 10 dias úteis a partir da reclamação do cliente. Então, algumas solicitações, por exemplo, mudança de endereço, algumas coisas, reparos, né, solicitação de instalação, devem ser feitas aí no máximo em 10 dias úteis. Esse é o prazo máximo para você não enfrentar problemas judiciais aí com o cliente, e está dentro das regras da Anatel. É lógico que hoje em dia nenhum dos clientes vai aguardar esse prazo aí, né? 10 dias para um reparo ou 5 dias para responder alguma solicitação dele, né? Mas é bom você conhecer a regra da Anatel como é. Na parte de cancelamento, né? Então, o cliente pode solicitar mesmo que ele tenha faturas em aberto. Então, o cliente quer cancelar o serviço, ele não precisa pagar o serviço para poder cancelar, ele pode cancelar antes, mesmo tendo faturas, mesmo ele estando devendo para o seu provedor. Você deve aí, na hora do cancelamento, informar o que vai ocorrer se ele cancelar, por exemplo, se vai ter multa, né, se ele tiver aí fidelização, por exemplo, né, qual é o valor que ele vai pagar pelo tempo que ele ficou usando, enfim, você tem que passar todas essas informações na hora que ele solicitar o cancelamento. Esse cancelamento pode ser feito por telefone, pela internet ou pela loja dele, pela sua loja, no caso do seu provedor, se você tiver. A opção de cancelamento deve constar aí no menu de atendimento, caso você tenha aí um menu de atendimento, né? Por exemplo, o cliente ligou lá, digite 1 para falar com venda, digite 2 para falar com não sei quem. Então, nesse primeiro menu, você já tem que pôr a opção para ele conseguir fazer o cancelamento ali direto. E a prestadora, né? Você como provedor só pode rescindir o contrato com o cliente caso haja descumprimento comprovado do consumidor de alguma obrigação ou contratual ou obrigação regulamentar aí da Anatel. Então, você tem que ter um contrato muito bom para evitar problemas. Por exemplo, se o cliente tem um consumo excessivo da internet, né? Que ele pode estar, por exemplo, revendendo a internet, você pode estar cancelando desde que isso já conste no contrato de prestação de serviço com ele. Na questão de gravação de chamada, você vê que a gente tem um tópico só sobre isso, de tão relevante que é, né, e tão problemático que é essa gravação de chamada. Então você tem que gravar todas as chamadas, seja você ligou para o cliente ou o cliente ligou para você tem que gravar as duas chamadas. A gravação deve ser mantida até o atendimento ser finalizado, ou seja, o cliente ligou no seu provedor. Se você transferiu de um setor para outro, essa gravação tem que permanecer ativa, né? Tem que ser uma gravação só. O consumidor deve ser informado que a chamada está sendo gravada, né? Através de uma frase padrão aí. Essa ligação está sendo gravada. Então você tem que informar isso, por exemplo, quando você vai transferir para alguém, né? Quando começar a conversa, antes de começar a conversa. Ou o próprio atendente deve avisar isso para o cliente, né? Caso a chamada caia, o provedor deve retornar a ligação para o consumidor em até 5 minutos, né? Ou pelo menos tentar retornar, né? No prazo de até 3 meses, depois do cliente ter ligado aí no seu provedor ou você ter ligado para ele, o consumidor pode requerer a cópia dessa chamada. E a disponibilização dessa cópia deve ser feita no máximo em 10 dias a contar da sua solicitação. Recentemente eu fiz essa solicitação para a Vivo aqui, de várias chamadas lá, porque estou tendo alguns problemas com eles lá na questão de contrato, e aí eu vou utilizar as chamadas e eles já me passaram, então tem todas as informações que eu preciso para poder brigar pelos meus direitos. Então esse é um direito que seu cliente vai ter e você como provedor tem que cumprir. E muitos provedores não cumprem e estão aí fora das regras da Anatel, sujeito a multas e penalidades. O consumidor pode escolher a forma que ele vai receber essa gravação, então pode ser feita por meio da central do cliente, se você tiver, por um aplicativo, se for o caso, por e-mail, por correio, ou até pessoalmente, né? Ele vai lá no seu provedor, leva tipo um pendrive, sei lá, e retira essa gravação. E essa disponibilização de gravação não pode gerar nenhum custo para o consumidor, então você já tem que ter aí uma rotina para caso o seu cliente venha solicitar essa gravação. Regras gerais aí sobre bloqueio, suspensão e cancelamento do sinal. A multa que você pode cobrar do cliente no caso de atraso, então tipo o cliente atrasou a internet, então a internet venceu dia 10, no dia 11 você já pode cobrar uma multa, essa multa é no máximo de 2%, você não pode cobrar mais que isso já é lei do consumidor, né? De pessoa física você não pode cobrar mais de 2%. Os juros tem que ser no máximo de 1% ao mês, ou seja, você pode cobrar por dia, né? Então na verdade você tem que cobrar por dia, e cada dia vai ser 0,03 ao dia, não ultrapassando aí 1% ao mês. Caso o cliente reative o sinal, né, ou seja, ele pagou, fez o pagamento, estava bloqueado, depois de você identificar o pagamento dele, você tem que reativar no máximo em 24 horas e não pode gerar nenhum custo essa reativação para o cliente. Mesmo caso o cancelamento do serviço seja feito, de serviços já prestados, mesmo com o cancelamento do serviço, os serviços já prestados e não pagos, além de benefícios vinculados ao contrato de permanência ainda não devidos.
Essa parte aqui eu não entendi, não. Mesmo com o cancelamento dos serviços já prestados e não pagos. Não entendi essa parte. Durante a suspensão parcial, ou seja, a redução de velocidade, depois eu vou mostrar certinho quando vocês podem fazer isso. Então, por exemplo, quando você diminui a velocidade do cliente, você pode continuar cobrando o serviço normalmente dele. Após 30 dias de você ter reduzido a velocidade dele, é que você pode bloquear totalmente o serviço dele. E quando o assinante está com o sinal bloqueado, você não pode cobrar pelo serviço. Ou seja, se você cortar a conexão dele de fato, pela regra da Anatel, você não pode mais cobrar por ele, porque ele não está recebendo mais o serviço. E após 30 dias de você bloquear ele totalmente, é que você pode cancelar de fato o contrato com ele. Então, enquanto o contrato não for cancelado, o provedor deve atender qualquer solicitação que ele fizer, desde que não gere custos para ele, né? Então, por exemplo, ele liga lá, sei lá, ó, eu vou mudar de endereço. Isso aí vai gerar um custo, né? Ele está bloqueado lá. E ele quer mudar de endereço, você não é obrigado a atender, porque isso vai gerar um custo para ele já está te devendo, enfim. Mas se for algo que não gere custo, aí você tem que atender. Por exemplo, ele liga lá, está bloqueado, ele quer uma cópia de uma gravação, por exemplo, você vai ter que atender. Ele quer qualquer coisa que não gerar custo para ele, né? Você vai ter que atender. E aí, como é que funciona a suspensão do serviço pela regra da Anatel? Eu sei que isso daqui é uma coisa inviável para você fazer no seu provedor, mas você tem que estar ciente da regra. Se o cliente for atrás dos direitos dele, é isso aqui que vale, independente do que você colocou no contrato, não importa, o tamanho do seu provedor não importa. Essa é a regra da Anatel, beleza? Até então é isso que vale para qualquer provedor de qualquer tamanho. Então você tem lá a prestação do serviço, então você fez lá internet, normalmente você cobra 30 dias depois, né? Beleza, aí o vencimento dele foi aqui. Então vamos supor aqui que o vencimento dele seja no dia 10, ok? Então, o vencimento dele foi no dia 10. Você, após o vencimento dele, você tem que notificar ele. Então, por exemplo, venceu o dia 10. Aí, dia 11, vamos supor... Vamos colocar dia 15. Aí, dia 15, 5 dias depois, você avisou o cliente que o sinal dele foi bloqueado. Então, vou colocar aqui, ó, que 5 dias depois você avisa. É obrigado você avisar ele. Se você não avisar ele que ele não pagou, você não pode dar sequência nos demais bloqueios segundo a regra da Anatel. Ok? Então, aqui o cliente foi avisado. Então, eu vou colocar aqui, ó, com 15 dias, no caso, ele foi avisado, né, da notificação. Então, dia 10 venceu, dia 15, né, dia 15, você notificou o cliente. Depois que você notificou o cliente, 15 dias depois, né, você pode suspender parcialmente o sinal. Então, se dia 15 você notificou ele, dia 30, né, então aqui, ó, dia 30, você vai poder diminuir a velocidade dele. Então, 15 dias depois, né, de notificado ele que ele está em atraso, é que você vai poder diminuir a velocidade dele. Isso, regras da Anatel. Aí, depois de 30 dias, então, depois de 30 dias, né, um mês depois, é que você vai poder bloquear o sinal dele, ok? Pelas regras da Anatel. E aí, depois de mais 30 dias, é que você pode rescindir o contrato com ele, cancelar aquele contrato de vez. Então, aí vai se passar aí 30, 60, 45 dias, mais os dias aqui de aviso, 50 dias, né? Depois do cliente não pagar, você pode de fato cancelar ele e retirar os equipamentos, enfim, dar andamento nas cobranças e outras coisas. Essa é a regra da Anatel. No dia a dia dá para aplicar isso aqui? Difícil, né? A gente sabe que, principalmente com um provedor pequeno, né, a gente acaba tendo que bloquear o cliente antes, mas é bom que você esteja ciente de como é a regra da Anatel. Provedores maiores e operadoras seguem isso daqui na risca, porque eles já tomaram processinho, já tomaram algum problema, alguma coisa por conta disso. Quando você é pequeno, você vai levando ali, né, bloqueia ele lá com 5, 10, 15 dias, que seja, né, e dificilmente o cliente vai acabar reclamando, mas se ele souber dos direitos dele e for atrás, você vai ter que seguir o que está aqui passado, beleza? Essa é a regra da Anatel valendo hoje. E aí tem algumas regras diferenciadas para prestadores de pequenos portes. Tudo que eu passei aqui já vale para os provedores pequenos, mas tem algumas regras aí diferentes que eu vou relatar aqui para vocês. Então, primeira delas, a gente não é obrigado a oferecer o cancelamento sem falar com uma pessoa, as operadoras maiores são, os provedores maiores são. Não é necessário a gente ter uma central do cliente, então a gente não precisa ter uma central do cliente no site, só precisa ter um formulário de contato, onde o cliente pode solicitar qualquer informação do seu contrato. Ou seja, é mais fácil você ter a central do cliente, né? Você só precisa ter o call center, como eu falei, das 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira nos dias úteis, sendo que os provedores maiores, né, acima de 50 mil clientes, eles são obrigados a ter 24 horas, né? Você não precisa, aliás, acima de 5 mil clientes, quer dizer, provedores acima de 5 mil clientes tem que ter atendimento 24 horas. Você não precisa ter um 0800 também.
Você pode ter aí ligações a cobrar, só que como eu falei, você tem que pôr 90/90 na frente. Você não precisa ter um atendimento presencial na loja. Provedores acima de 5.000 assinantes têm que ter uma loja para fazer atendimento, né? Não, na verdade eu me confundi aqui numa coisa. Prestadora de pequeno porte são aquelas com menos de 50.000 acessos. Então, todos os provedores com menos de 50.000 acessos são provedores de pequeno porte, né? E essas são as regras que valem para ele e vale para a gente também, né? E há algumas regras ainda para provedores com menos de 5.000 assinantes, né? E aí, outra regra que vale para a gente é que a gente só precisa armazenar as gravações por 90 dias, ou seja, 3 meses. Enquanto para as operadoras, eles devem armazenar por 6 meses, mas em ambos dos casos a gente tem que disponibilizar para o assinante. Beleza? Então essas são as regras gerais da Anatel que você deve ter em mente para estar cumprindo aí e não ter problemas no seu provedor. E aí você se pergunta, né? Existe hoje lá, eu posso ser um cadastrado na Anatel e eu posso ser um autorizado. Qual é a diferença de um para outro? Bom, resumidamente aí, no cadastrado você não paga nenhuma taxa inicial para a Anatel. Você hoje consta, antigamente não constava, agora consta no site da Anatel como cadastrado. Se você pesquisar lá, existe agora uma forma de pesquisar isso. O cadastro, segundo eles, é mais simplificado. De qualquer forma, você precisa estar cadastrado ou no CREA ou no CFT. Você precisa sim de um responsável técnico. Você não pode registrar a estação, ou seja, se você for usar um ponto a ponto licenciado, por exemplo, não pode ser um cadastrado. Automaticamente você não pode usar nenhum tipo de frequência licenciada, né? Seria também um caso de um ponto a ponto. Uma frequência de repente 4G da vida aí também se enquadraria aqui, você não pode ser um cadastrado como isso. Tem limite de 5.000 clientes como cadastrado, que é bem alto. Você pode trabalhar aí tanto no rádio quanto fibra ótica, enfim, UTP. Porém, às vezes você não consegue participar de licitação como cadastrado porque as prefeituras solicitam o ato de autorização da Anatel. E aí, como cadastrado, você não vai ter. E às vezes concessionárias também não autorizam o uso de poste, não autorizam o seu projeto, porque também eles exigem o ato de autorização da Anatel. Mas isso daqui com o tempo vai mudando, né, conforme essa nova forma como cadastrado for mais conhecida. Como autorizado, você vai pagar aí uma taxa de apenas R$400 para dar entrada. Você consta lá no site como autorizado e também tem o ato de autorização, que é um documento que comprova que você é autorizado. O cadastro aqui já é feito pelo sistema da Mosaico, que é um cadastro mais completo. Você precisa de cadastro também no CREA ou no CFT, você também precisa de um responsável técnico. Você agora, eles voltou, antigamente não precisava mais, agora tem que registrar a estação novamente, porém a gente não é cobrado taxa, né, para frequências livres aí, como 2.4 ou 5.8, ou mesmo para estações de fibra ótica, também tem que registrar agora. Você pode usar aí frequências licenciadas, uma outra possibilidade. Então, se você tiver um ponto a ponto, uma frequência 4G que você vier a comprar, por exemplo, você pode usar aqui sem problema. Não tem limite de clientes, pode ter 5, 10, 15, 20, 50 mil. Você pode trabalhar com todas as frequências, inclusive via satélite, se for o caso. Você pode sempre participar da licitação, né? Não vai ter nenhum empecilho aqui na questão da Anatel. E também não tem nenhum problema na questão de fazer projeto de uso de poste. Então, você não vai ter que se preocupar com isso também. E aí vocês perguntam, né? Preciso de consultoria para poder tirar minha licença? Aí eu falo que depende, né? Porque se você tiver tempo livre para poder ler os manuais e instruções da Anatel, que a própria Anatel fornece, é sim possível você tirar sua própria licença sem precisar de nenhuma consultoria para isso. Eu mesmo tirei a minha licença aqui na época, né? Apanhei bastante aí, mas tirei minha licença. E hoje em dia estou até prestando algum serviço já para outros provedores nessa parte de licença também. Ou seja, uma consultoria pode sim vir a facilitar a sua vida, mas tem muitas consultorias que não prestam bom atendimento. Eu mesmo já usei uma consultoria aqui que não prestava atendimento. Basicamente, eles te passam lá várias coisas meio que automáticas ali, né? Você não tem um atendimento ali personalizado para você, para tirar as suas dúvidas gerais, né? Um atendimento mais de número. Então, para eles, quanto mais pessoas, mais provedores eles estiverem atendendo ali mensalmente, melhor. Eles só estão de olho na mensalidade mesmo. Além disso, uma consultoria especializada de Anatel também pode te amarrar, então eles podem te amarrar ali no contrato de 1 ano, às vezes até 2 anos, então cuidado para não ficar amarrado nesse tipo de contrato. E no nosso curso MSPI, eu ensino passo a passo de como você tirar a sua licença e também de como enviar todas as suas obrigações mensais. Então, é uma forma de você tirar a sua licença, fazendo o curso MSPI, você vai conseguir tirar a sua licença lá seguindo nosso passo a passo. Dúvidas gerais aí, né, que o pessoal tem, né? Posso trabalhar sem licença? Pessoal, todo mundo começou assim, né? Mas se você puder começar direito, né? Hoje está bem mais fácil tirar sua licença. Eu acho que vale a pena você começar já licenciado, porque trabalhar sem licença, apesar de não ocorrer há bastante tempo de a gente ouvir falar isso,
pode dar até cadeia, né? Já vi casos aí antigamente de pessoas que foram presas porque não tinham licença para poder trabalhar. Hoje em dia tá bem mais fácil fazer isso. Mas inicialmente, se for o caso, você pode começar e já ir se preparando para poder tirar a sua licença, né? Você pode ficar sem nenhum responsável técnico, isso daqui é uma coisa que acontece muito. A pessoa vai, tira a sua licença, cadastra lá no CREA ou no CFT, tem um responsável técnico, e amanhã depois ela para de pagar o responsável técnico, ele cancela a sua responsabilidade naquela empresa e a empresa fica sem nenhum responsável técnico. Nesse caso, você vai estar sujeito à fiscalização do CREA ou do CFT, eles que vão te fiscalizar, que vão entrar em contato com você para você poder regularizar isso, ou seja, colocar um outro técnico novamente. Então você vai estar sujeito à fiscalização deles e multa deles. E aí, se você não cumprir, não colocar um responsável técnico, você pode, além de sofrer multa, você pode vir a cancelar o seu cadastro e aí, por ter o seu cadastro cancelado, você pode vir a ter problemas perante a Anatel também. Muita gente também faz isso. Vou me cadastrar lá no Anatel, né, me cadastro lá, tenho a minha licença, mas não cumpre nenhuma daquelas obrigações que eu passei agora há pouco. Logicamente que algumas ali é difícil de você cumprir inicialmente, outras é até insustentável, né, questão de bloqueio, mas é importante que você esteja ciente de todas elas e faça o máximo para você cumprir todas elas, porque pode ter problema, né? Às vezes a pessoa também fala, vou trabalhar com cabo, seja UTP, seja fibra, mas eu não vou ter o projeto de uso de poste, o projeto de compartilhamento de poste, não tenho autorização da concessionária para poder trabalhar, mas eu tenho a licença da Anatel, então posso ficar tranquilo? Não. Tipo assim, se você for trabalhar com poste, eu particularmente não gosto, né, porque tem vários problemas, risco de vida, ter os cabos cortados por concorrente, né, poste pode quebrar, enfim, se você usa ali, põe seu cabo, aquele poste der algum problema, cair em alguém, matar alguém, e o seu cabo que causou aquilo, por estar mal instalado, por estar, né, como você não tem um projeto, você pode responder criminalmente. Então, recomendo, às vezes, de repente, começar com um rádio e depois, né, você faz o seu projeto aí para você não ter problema. Até porque você pode enviar o seu projeto, porque o certo é você enviar o projeto antes de executar, e aí você envia para regularizar e a concessionária não aceita, porque às vezes o poste já está no limite, tem alguma coisa. E aí eles vão obrigar você a remover todos os seus cabos, né? E ainda aqui na questão de me cadastrar na Anatel e não cumprir as exigências, eu falo assim, que o cadastro da Anatel é tipo, eles facilitaram tanto que é como se fosse o MEI, né? O MEI é o quê? O governo sabe que as pessoas existem. O cadastro da Anatel é a mesma coisa, você se cadastra lá, ele sabe que você existe, vai ficar mais fácil de eles te fiscalizar, porque antes você teria que ser denunciado por alguém, agora não, você se cadastrou, ele já sabe onde fica o seu endereço, o que é que você faz lá, tudo certinho. E aí você vai ser fiscalizado até antes do GatoNet, né? Até costumo brincar que eles costumam fiscalizar primeiro os provedores que são licenciados e depois que eles vão atrás dos GatoNet da vida, né? E aí outras pessoas perguntam também, posso começar como cadastrado e depois virar autorizado? Pode sim, né? É possível e até às vezes recomendado, né? Então, por exemplo, se você de repente for começar com via rádio, é uma forma mais fácil de começar como cadastrado, economiza mais. E depois você, se tiver necessidade, se você tiver algum empecilho, alguma coisa como cadastrado, você transforma em autorizado, né? E lembrando também que como cadastrado, o seu cadastro é quase imediato ali, se você já tiver, né, no CFT ali, que é mais rápido, enfim, é bem rápido. Se você for aí cadastrar como autorizado, eles vão analisar a documentação, fazer várias coisas e isso vai demorar, né? E aí pode demorar aí, contando prazo de CREA, enfim, pode demorar uns 2 meses, né? Qual é o prazo para poder tirar a licença? Então, como eu falei agora, né? Como cadastrado é quase que imediato, se tiver com a documentação em ordem, e se for autorizado, pode levar aí uns 2 meses, né? Outra coisa também, que é uma das coisas que a Anatel fiscaliza muito, trabalhar com equipamentos sem homologação. Evite ao máximo, porque assim, os equipamentos podem ser apreendidos, se você não tiver a nota fiscal no nome do seu provedor daquele equipamento, mesmo que o equipamento seja homologado, se você não tiver a nota para comprar, porque assim, a homologação tem um prazo de validade, então ela tem um início e um fim em alguns equipamentos. Tem alguns que ele fica com validade indeterminada, mas alguns ele tem uma duração. E aí a Anatel ela quer a nota fiscal, tanto para ver se você recolheu o imposto, tanto para ver se você comprou dentro da homologação, né? E aí a nota tem que estar no nome do seu provedor, porque como que você vai provar, né? Você pegar a nota de outra empresa que não tem nada a ver com a sua, né? Então, esse detalhe de equipamento é muito importante. A gente sabe que no dia a dia, para você trabalhar só com equipamento homologado, é quase impossível, mas evite ao máximo, né? Principalmente no seu POP principal, na sua sede aí, né? Existem muitos casos de apreensão, principalmente, e tem gente que não sabe, mas cabo tem que ser homologado, a caixa que você usa na rua tem que ser homologada. Existem vários outros equipamentos que não são equipamentos passivos que devem ser homologados. E aí, se esses equipamentos estiverem no seu estoque sem homologação, até eu fizer uma fiscalização, ela passa lá e leva tudo embora, apreende tudo. Então, tem que ter cuidado com isso, beleza? Ela também verifica, esqueci aqui de colocar, né? Mas, eu vou comentar daqui a pouco.
Questão de frequência também, que é uma coisa que quem trabalha no rádio, eles também verificam. E aí vocês perguntam, né? Pô, o governo sempre atrapalha, né? É assim, né? Eu falo que atrapalha, ele sempre vai atrapalhar mesmo, mas também ele define a regra do jogo. Imagina assim, né? A gente já é meio que uma zona aí na parte de telecom, sem, mesmo a Anatel e o governo tendo várias regras para determinar o nosso setor. Se não tivesse regra, né? Se ninguém definir a regra, vai virar um galinheiro, né? Então imagina assim, não precisa mais fazer projeto de uso de poste, é só você passar seu cabo lá e a gente vai contar quantos postes tem e você paga pra gente, boa. Cara, ia virar uma zona, do jeito que é, tendo padrões, tendo várias coisas, já não é, né? Imagina que também no rádio, pra quem trabalha no rádio também não tem regra nenhuma. Então você usa qualquer frequência, qualquer canal, qualquer coisa. Então imagina, você está usando uma frequência que é de outro, no caso frequência licenciada, aí você vai atrapalhar o ponto a ponto de outra pessoa, enfim, é N coisa. Então ele atrapalha, mas ao mesmo tempo ele define as regras do jogo para a gente trabalhar certinho, né? E quanto à fiscalização da Anatel, né? Como eu falei, pessoal, né? Faz tempo que eu não ouço falar de fiscalização em provedores. Elas ocorrem principalmente nos provedores maiores. Eles vão ali atrás de principalmente equipamentos sem homologação, né? Porque normalmente a Anatel aí tá com a equipe reduzida, né? O governo sempre está cortando isso, né? Mas pode ocorrer, né? Então, sim, tem vários provedores trabalhando aí irregularmente, principalmente até provedores licenciados, né? Então eles não divulgam, por exemplo, a quantidade de assinantes correta, não fazem projeto de uso de poste, não pagam imposto corretamente. Então pode ocorrer fiscalização da Anatel, inclusive, com a Receita Federal, né? Só que isso são coisas que demoram, né? A Anatel e a própria Receita, coisa do governo, eles ficam vários tempos ali só analisando, às vezes 1, 2 anos, até eles ir no provedor, né? Ir ali naquela cidade, naquela região, fazer a fiscalização. Então tem que ter muito cuidado na questão também de quem trabalha com rádio. Existem frequências específicas para você trabalhar no rádio, né, que são liberadas pela Anatel, e se você não utiliza essas frequências, se você estiver fora da potência da frequência, você também pode ter problemas. Eles vão chegar ali com um analisador de espectro, vão ver que você está trabalhando fora da frequência e você pode ter problema. Hoje em dia no rádio esse tipo de fiscalização diminuiu bem, porque o rádio também diminuiu bem, eles estão mais focados agora na fiscalização de fibra ótica, de equipamentos de fibra ótica, mas pode ocorrer também, então você tem que estar ciente aí, beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você que deseja tirar a sua licença da Anatel, né? Caso tenha interesse aí, o nosso curso MSPI, monte seu provedor de internet, nele você vai ver em detalhes tudo, essas regras, tudo que é necessário, passo a passo, para você tirar a sua licença, cumprir todas as obrigações. Beleza? Espero ter ajudado, aquele abraço, valeu, até mais.